Sejam muito bem-vindos ao canal da Advestor, eu sou Rodolfo Florentino e hoje a gente vai falar de um tema super interessante aí, que é a compra de imóveis por estrangeiros no Brasil. E para falar sobre esse tema, eu trouxe um especialista na área que vai dar as dicas mais preciosas aí, que é o Bernardo Mira, da Mira Global Partners. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado a todos. Então vamos começar esse bate-bola aí com uma pergunta bem interessante, Bernardo, que é o seguinte: como um estrangeiro pode comprar imóveis aqui no Brasil, né? A gente sabe que comprar imóvel é uma coisa um pouquinho burocrática, né? Você assina um primeiro contrato ali particular e depois você parte para uma escritura, um registro. E aí passa na cabeça das pessoas muito o estrangeiro, ele tem CPF, não tem, mas como é que seria esse cenário aí? Eu sei que tem muitos pormenores aí que você vai explicar pra gente. Então, Rodolfo, basicamente para um estrangeiro adquirir um imóvel no Brasil, o processo ele vai ser semelhante ao do brasileiro, com exceção que o estrangeiro ele vai ter dois desafios principais. O primeiro é da entrada no número de identificação fiscal, o CPF. Isso aí é mandatório para o migrante poder adquirir esse imóvel. E o segundo ponto é como ele vai remeter esse valor de fora do Brasil, de uma conta pessoal ou de uma conta de uma empresa, e remeter esse valor para o Brasil para assim poder fazer o pagamento do imóvel. Pelo que eu entendo, além do que os brasileiros já passam no processo de compra de imóvel, esses são os dois desafios que o migrante possui. Uma dúvida, essa criação de CPF é um processo simples? Como é que seria isso? Ao meu ver, seria uma coisa complicada, mas eu não entendo muito. Hoje em dia está bem simplificado o processo, ele está demorando em torno de 5 a 10 dias. Parte do processo é digital, então não tem necessidade do migrante estar aqui. Uma coisa interessante é que atualmente o migrante ele consegue fazer a aquisição do imóvel, inclusive por um procurador. Então ele não precisa estar no Brasil para fazer a aquisição. Então o que muitas pessoas, muitas empresas hoje fazem no processo de aquisição imóvel é ter um representante aqui no Brasil que a pessoa possa conduzir todo o processo, onde ele fica só com a parte estratégica de selecionar o imóvel que ele pretende. Mas mesmo com o procurador ele precisa ter um CPF? Mesmo com o procurador ele precisa ter um CPF. E aí outra questão que se levantou era sobre como ele iria remeter o dinheiro aqui para o Brasil. Quais são as implicações? Ele tem que abrir uma conta bancária aqui no Brasil? Ele tem que ter o CPF primeiro de tudo? Sim, ele tem que ter o CPF. Basicamente, muitos dos imigrantes eles vão tentar, pelo menos a ideia inicial, é fazer a transferência direto para o vendedor. O que ocorre? No Brasil, a gente acaba tendo o costume, muitas das vezes, de assinar a escritura no momento que recebe o valor do imóvel. E o problema é que quando você faz uma remessa do exterior, esse valor pode demorar 1, 2, 3, até mais dias para chegar no Brasil. Então fica uma questão aí de se o vendedor vai aceitar ou se o comprador vai antecipar esse valor. O que normalmente tem sido uma solução viável é a abertura de uma conta de não residente fiscal, para que assim o migrante faz investimento na sua própria conta de não residente fiscal e aí sim você consegue fazer uma transação que funciona no dia. O que é uma conta de não residente fiscal? É uma pessoa que está fora e abre uma conta aqui no Brasil e... Boa, ótima pergunta. O que acontece? Existe uma sucessão de fatores que pode fazer com que o migrante se torne residente fiscal. Quando ele se torna residente fiscal, ele entra numa situação análoga à do brasileiro, no sentido do que ele deve cumprir de obrigações perante a Receita Federal. Está atrelado à Receita Federal, declaração de imposto de renda. Declaração de imposto de renda, tributação com bases mundiais. Só que normalmente o migrante, antes que ele decida residir no Brasil, ele não adquire o status de residente. Só que nesse ponto, os bancos aqui no Brasil, eles têm uma restrição para abrir conta corrente para esse tipo de pessoa, para pessoa que não é residente, por questões de receio, de movimentação bancária, e esse tipo de questão. E aí, nesse momento, existe um produto dos bancos. É claro que é mais fácil acionar dentro de alguns bancos do que em outros, que é a conta de não residente fiscal, que é uma conta para esse público migrante que não reside no Brasil e não possui residência fiscal no Brasil. Caramba, legal. É um tema complexo e bacana que você está explicando. Quais conselhos você daria então para o estrangeiro que está começando a se interessar, a olhar imóveis aqui no Brasil, no Rio de Janeiro?
levando em consideração esse trâmite todo? Primeiro, se informe bem sobre a localização que você pretende adquirir o imóvel, se informe bem de todas as obrigações que esse imóvel vai trazer para o contribuinte, como o IPTU, os impostos de transmissão, se o imóvel é foreiro a uma determinada área. Segundo, faça um planejamento fiscal, caso resolva vir residir no Brasil, e escolha aí uma empresa de confiança para auxiliar nesse processo de aquisição de imóvel. Planejamento fiscal, porque o imóvel vai ter custo eventualmente, ou vai ter receita, e para tudo isso ele precisa estar alocado de alguma forma, né? Porque ele vai se tornar uma pessoa física aqui, possivelmente, ele vai ter que tributar esse valor nessa conta de pessoa física dele aqui no Brasil. Pode acontecer, muitos migrantes eles também compram imóvel para aplicar para uma residência, para poder residir no Brasil, ter um visto e poder ficar aqui de forma permanente. Então, nesse sentido, você tem que fazer um planejamento fiscal. E outros migrantes, eles entendem que é somente a compra do imóvel, mas quando o migrante não está aqui, acaba que traz uma determinada dificuldade alguns institutos, como a própria questão de você fazer um registro do imóvel, se o imóvel for foreiro, a uma determinada região, a própria administração do imóvel, das concessionárias que prestam serviço para o imóvel, no caso de iluminação, gás, o pagamento de IPTU. Então, quando ele não tem uma conta aqui, basicamente tudo isso tem que ser levado em conta no momento, antes dele comprar e dentro de um planejamento, para depois ele não ter nenhum problema de expectativa frustrada. Então é muito importante que você, estrangeiro que está assistindo a gente, né, você que tem um amigo, um conhecido estrangeiro que está nessa situação, que se planeje bastante, né? Porque cada centavinho que entra, que sai, tudo precisa estar bem organizado, a pessoa precisa ter um CPF ou uma conta bancária aqui, bem interessante. Sim, com certeza. E no momento que você vai trabalhar, vai atender um estrangeiro, um migrante, é muito interessante que você tenha em sua cabeça que ele pensa com base na legislação, nos processos do país dele. Então é muito importante esse alinhamento de expectativa, explicar essa nacionalização de procedimentos no sentido de que não tenha nenhum ruído na comunicação com esse migrante. Bacana, bacana. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre imóveis para estrangeiros aqui da Advestor, com a presença do Bernardo Mira, que é um super especialista. Espero que você tenha aí gostado do vídeo, tirado suas dúvidas. Se você tem mais dúvidas, pode comentar aqui embaixo no canal. Eu peço que você siga o nosso canal, dê like no nosso vídeo e obrigado pela presença, Bernardo. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos pela audiência.